Às vezes a gente acha que já viu de tudo nessa vida. Até o dia em que o chão desaparece dos nossos pés e a gente se pergunta se vai ter forças para levantar. Eu sei que tem muita mulher por aí que já passou por uma dor que parece que quebra a gente no meio. A dor de ser traída. A dor de ser descartada como se fosse nada. Eu vivi isso. E demorei anos para conseguir falar dessa história sem que a voz falhasse. Mas hoje, aos 72 anos, eu entendo que contar é também libertar. Porque cada uma de nós carrega uma cicatriz que, mesmo escondida, molda quem a gente é. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. E antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Meu nome é Lúcia Andrade. Tenho 72 anos, sou aposentada, mas trabalhei a vida inteira com o que aparecia. Já lavei roupa para fora, já fui auxiliar de salão, já vendi cosmético de porta em porta. Mas antes de tudo isso, eu fui dona de casa, mãe em tempo integral. E os vizinhos do meu bairro, ali em Belo Horizonte, sempre me chamaram de Dona Lúcia, com aquele tom de respeito que mistura pena e admiração. Mas naquela época, eu era só Lúcia. Uma mulher de 27 anos, cheia de sonhos, casada com César, um homem bonito, bem apessoado, que trabalhava como representante comercial. Era o tipo que sabia se expressar bem, que fazia amizade em qualquer canto. E eu, boba que era, achava que tinha tirado a sorte grande. A gente morava numa casinha simples, mas bem ajeitada, num bairro tranquilo da Zona Oeste. Um lugar com árvores nas calçadas e vizinhos que deixavam a porta entreaberta para entrar um ventinho. Era nossa casa. Um lar construído com esforço, aos poucos. Lembro que a gente demorou quase 2 anos para terminar a cozinha do jeito que eu queria. Com azulejos clarinhos e uma pia de inox que eu mesma escolhi numa loja do centro. Naquele tempo, o Henrique tinha só 1 aninho. Um bebê calmo, de olhos grandes e curiosos. Era meu companheirinho. Onde eu ia, ele ia junto. A gente passava os dias entre mamadeiras, fraldas e músicas que tocavam no radinho de pilha. Eu gostava de deixar ligado enquanto lavava a louça. Às vezes, ouvia Roberto Carlos e me pegava cantando baixinho, sentindo que minha vida estava completa. César vivia viajando. Dizia que precisava correr atrás das vendas, visitar clientes, fechar contratos, e eu acreditava. Sempre acreditava. Quando ele voltava das viagens, trazia um presente para mim e outro para o Henrique. Um perfume barato, uma roupinha, um chaveirinho e um sorriso tão largo que me fazia esquecer de tudo. Só que, naquele dia, tudo mudou. O tempo já estava esquisito desde cedo. O céu carregado, a luz do dia com aquele tom meio amarelado. Henrique tinha tirado um cochilo depois do almoço e eu aproveitei para passar roupa. A tábua armada no canto da sala, o ferro chiando com o vapor, tudo tão comum. Foi quando a campainha tocou. Achei estranho. César só voltaria no fim da semana e ninguém costumava aparecer sem avisar. Quando fui abrir a porta, dei de cara com uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Ela era jovem, mais nova que eu. Loira, alta, com uma roupa que parecia ter saído direto de uma vitrine cara. O salto alto batia forte na calçada molhada. E o perfume, um cheiro doce e forte que invadiu minha sala antes mesmo dela entrar. Porque ela entrou, sem pedir licença. "Você que é a Lúcia?" ela perguntou, com um sorriso que mais parecia um deboche. Eu só consegui responder com um aceno. O coração disparou. Henrique acordou e começou a chorar no quarto. "Ótimo, então é melhor você começar a arrumar suas coisas." Ela continuou, abrindo a bolsa e tirando de lá um papel. "O César me deu essa casa. Tá tudo no nome dele. Você tem até o fim do dia para sair." Aquilo me acertou como um tapa. O mundo ficou mudo por uns segundos. Eu achei que fosse uma brincadeira cruel, um mal-entendido. Até ri, nervosa. "Como assim? O César é meu marido. Essa é a nossa casa." Ela deu um passo para dentro e olhou ao redor, como se estivesse avaliando o que era agora dela.
Pegou um porta-retrato que estava na estante, olhou a foto do nosso casamento e largou com desdém. Agora ele é meu, e essa casa também. Se quiser, eu posso mandar os homens da mudança te ajudarem a empacotar tudo. Henrique chorava no quarto, e minhas pernas quase não me sustentavam. Fui correndo pegá-lo no colo. Tremia dos pés à cabeça. Olhei para a mulher de novo, e tudo nela me parecia surreal. Você está mentindo. Ele nunca faria isso. A gente construiu essa casa junto. Engraçado, ela respondeu, cruzando os braços. Ele disse que você ia reagir assim, que você era frágil, iludida. Mas olha só, né? A vida segue. E agora a dona aqui sou eu. Eu não consegui responder, nem chorar. Eu só sentia o chão afundando. Peguei Henrique no colo, apertei contra meu peito e saí correndo para a cozinha, como se fugisse de um pesadelo. Me encostei na parede e deslizei até o chão, abraçada ao meu filho, ouvindo ele chorar sem entender nada, e eu também não entendia. Como ele pôde fazer isso comigo? Lembrei das conversas sussurradas ao telefone que ele dizia ser trabalho, das roupas com perfume diferente, dos atrasos nas viagens, dos silêncios estranhos quando eu perguntava onde ele estava. Tudo começou a fazer sentido, mas era um sentido que eu não queria. Voltei à sala com o rosto molhado de lágrimas. A mulher, Verônica, ela se apresentou depois, já estava sentada no meu sofá, pegando uma lixa da bolsa, como se estivesse no salão. Pode levar suas coisas e ir. A casa está no nome dele, não tem nada seu aqui. A chuva começou a cair forte. O barulho das gotas no telhado fazia eco com a confusão na minha cabeça. Fui até o quarto e comecei a pegar o que dava. Umas roupas, a bolsa do Henrique, uma manta. Não sabia para onde ir. Nem pensei. Só queria sair dali. Com o filho no colo, uma mala torta na mão e a alma em cacos, atravessei aquela porta debaixo de chuva. O portão fechou atrás de mim com um estrondo, como se me expulsasse da minha própria história. Eu estava na rua, sem rumo, com um bebê no colo e o coração em pedaços. A casa onde sonhei envelhecer tinha se tornado um campo de batalha. E eu saí derrotada. Pelo menos, era o que eu achava naquele momento. A rua parecia ainda mais longa debaixo da chuva. Meus pés afundavam nas poças, meu vestido grudava nas pernas, e o Henrique, mesmo quietinho no meu colo, parecia pesar o dobro. Eu andava sem rumo, sem coragem de ligar para ninguém, sem saber para onde ir. Não queria ir para a casa de vizinho nenhum. Sentia vergonha. Sentia medo de que alguém me olhasse com pena. Foi então que, instintivamente, meus passos me levaram até uma rua estreita, de paralelepípedo gasto, onde ficava a casa da tia Odete. Fazia meses que eu não aparecia por lá. Desde que o Henrique nasceu, minha vida se resumia ao lar e ao César. Ela sempre dizia que eu estava me apagando dentro de casa, mas eu dizia que estava vivendo o meu sonho. A casa dela era simples, com a pintura azul desbotada, uma janela com cortina de crochê e cheiro de comida feita no fogão de lenha. Quando parei diante do portão, o coração quase saiu pela boca. Eu não sabia se ela ia me receber. Não sabia nem o que dizer. Apertei a campainha. Uma vez. Duas. Até ver aquela figura magrinha se aproximando, de chinelo, com os cabelos grisalhos presos num coque alto e os olhos apertadinhos tentando enxergar quem era. Quando me reconheceu, ela não falou nada. Só abriu o portão devagar e me puxou para dentro, me abraçando com força. E aquilo foi como respirar de novo depois de quase afogar. Entra, menina. Entra com esse neném, pelo amor de Deus. Foi tudo o que ela disse. Entrei, ainda tremendo. Sentei no sofá de tecido florido e ela correu para buscar uma toalha e uma coberta para o Henrique. O calor do interior da casa, o cheirinho de pão de queijo no forno e o som da chaleira apitando me trouxeram uma sensação de abrigo que eu nem lembrava mais como era. Ela me deu um banho quente. Quase me obrigou. Enquanto eu lavava o rosto, chorei em silêncio. Depois me troquei com uma roupa dela, folgada, mas limpa. Quando voltei para a sala, o Henrique já estava alimentado e dormindo num cantinho do sofá, enrolado numa manta listrada.
Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para o vazio. Ela colocou uma xícara de chá de erva doce na minha frente. Depois, sentou de frente para mim. Só então eu consegui dizer com a voz rouca: "Ele me traiu, tia. Me tirou de casa, me trocou por outra." Ela não arregalou os olhos, nem se espantou. Apenas me olhou como quem já sabia o final da história desde o começo. "E você tá viva, tá aqui, com seu filho. Isso é o que importa agora." Comecei a soluçar. As palavras saíam entrecortadas. Eu contava tudo. A chegada da mulher, o jeito como ela me olhou, o que falou, o papel que mostrava que a casa estava no nome dele, e como eu me senti um nada, um resto. E eu, achando que estava construindo uma vida com ele, murmurei. Odete me olhava com uma calma que só o tempo dá. Depois levantou, pegou uma fatia de pão, passou manteiga e me entregou. "Come, senão não vai ter força nem para chorar." Comi em silêncio. O gosto do pão quentinho se misturava com o amargo da dor. Eu queria respostas. Queria entender como um homem conseguia fazer isso com a mãe do próprio filho. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que fui pouco para ele? Perguntei com os olhos embaçados. Ela apoiou os braços na mesa, entrelaçou os dedos e disse com a voz firme: "Homem frouxo procura desculpa até no silêncio da mulher para justificar a covardia dele. Você amou, você cuidou, você construiu junto. O erro não foi seu, Lúcia." Fiquei em silêncio por um tempo, digerindo aquilo. Eu queria acreditar, mas dentro de mim a culpa se mexia como um bicho. Tentei mudar de assunto, mas ela olhou para o Henrique e falou com um tom que parecia vir de outro tempo. "Sabia que eu também tive um homem assim?" Ergui os olhos. Nunca tinha ouvido Odete falar de amores passados. Um noivo. Prometeu o mundo. A gente morava aqui mesmo, nessa casa. Eu engravidei e ele sumiu. Meu pai morreu de desgosto. Eu perdi o bebê de tanto chorar. E desde então, nunca mais deixei homem nenhum cruzar essa porta. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Uma mulher tão dura também tinha sido traída, abandonada, e estava ali, inteira, me acolhendo. Por isso eu te digo, minha filha, a gente não morre disso. Dói, mas passa, e quando a gente vê, já tá de pé de novo. Olhei pro Henrique, que dormia com a boquinha entreaberta. Meu peito doía só de imaginar o que o futuro reservava para ele. Se ele ia crescer com raiva, se ia sentir vergonha da mãe. Eu só queria proteger ele, tia, só isso. Odete respirou fundo e se levantou. "Então começa com o que você tem. Esse teto, essa comida e essa mulher que você é. Não é o que você perdeu que vai criar o Henrique. É o que você ainda tem." As palavras dela ficaram ecoando em mim como um mantra. Eu estava destruída, mas estava ali, viva, com meu filho nos braços e um colo para me abrigar. Era pouco? Talvez. Mas era alguma coisa. Naquela noite, depois que arrumei um cantinho no quarto para mim e pro Henrique, deitei com ele no peito e fiquei ouvindo o barulho da chuva lá fora. O mesmo som de quando fui expulsa. Só que agora, protegida. Antes de apagar, ouvi o rangido da cadeira de balanço da sala. Era Odete. Ficou ali, olhando a gente de longe, como se lembrasse do que perdeu e do que agora, de algum jeito, ganhava de volta. Acordei com a claridade atravessando a cortina fina do quarto da tia Odete. Henrique ainda dormia ao meu lado, com a mãozinha agarrada na barra da minha blusa. Eu não sabia se aquilo tudo tinha sido um pesadelo. Até olhar ao redor e lembrar. Estava ali. De volta à casa da minha infância. Sem marido, sem casa, sem nada. Odete já estava de pé, como sempre. A mulher parecia ter nascido com um despertador dentro do corpo. Quando entrei na cozinha, ela já tinha separado umas peças de roupa no tanque e me olhou com aquele jeito prático dela. "Se quiser ir lavando, ajuda. A água hoje tá com força." Foi assim que comecei. No primeiro dia, sem pensar muito. Só lavei as roupas da casa. No segundo, perguntei se ela conhecia alguém que precisava de lavadeira. E no terceiro, uma vizinha trouxe um saco com lençóis e camisas do marido. A notícia se espalhou rápido.
Em menos de uma semana, já tinha bacia, sabão em pedra e prendedor de roupa espalhados pelo quintal todo. Eu lavava, esfregava, torcia. Tudo com o Henrique preso no pano amarrado no meu corpo. Quando ele dormia, era um alívio. Quando chorava, era uma corrida para consolar e continuar trabalhando. As mãos racharam, os ombros doíam e o olhar das pessoas... esse machucava de um jeito que não tem água quente que cure. Tinha vizinho que olhava com pena. Outros fingiam que não viam. E algumas mulheres, com a língua mais afiada, soltavam coisas como: tadinha, nova daquele jeito e já nessa vida. Eu fingia que não ouvia, mas ouvia tudo. E guardava. Num desses dias, quando estendia lençóis no varal, escutei um bom dia cantado vindo da calçada. Era uma mulher loira, cabelo curto, batom vermelho, roupa bem passada e uma sacola grande no braço. Você que é a Lúcia, a moça que tá lavando para fora? Sou sim, senhora, respondi, enxugando as mãos no avental. Eu sou a Rosana, a Gilda, da rua de cima que me falou. Tenho uns panos de prato encardidos e umas blusas que ninguém tira o cheiro. Será que você dá conta? Faço o melhor que eu puder. Ela sorriu. Aquele sorriso de quem tem a língua solta, mas o coração bom. Entregou a sacola, olhou para o Henrique que dormia no paninho amarrado nas minhas costas e disse, meio sem pensar: você devia trabalhar em salão, menina. Tem jeito de moça fina, mãos delicadas. Aqui perto tem o Mauro, cabeleireiro dos bons, vive reclamando que não tem ajudante de confiança. Eu sorri, sem graça. Um salão? Nunca tinha pensado nisso. Mas a ideia ficou ali, martelando. Até que dias depois, Rosana voltou. E dessa vez, trouxe não só roupa suja, mas a boca cheia de assunto. Falei com o Mauro, contei de você. Ele disse para você ir lá, ficar pelo menos um dia para ele ver como se sai. Mas eu nem sei fazer nada de salão, tentei dizer. E precisa? Ele te ensina. Só precisa de alguém de confiança, que não tenha medo de trabalho. Vai lá. É aqui na esquina. Com o coração acelerado, fui. No dia seguinte, depois de lavar a última trouxa da semana, amarrei o Henrique no pano com mais força, passei um pente no cabelo e fui conhecer esse tal de Mauro. O salão era pequeno, com paredes cor-de-rosa e cheiro de creme misturado com secador. Tinha 2 cadeiras giratórias, um espelho grande com luz nas laterais e uma prateleira cheia de potes coloridos. Mauro estava penteando o cabelo de uma senhora quando me viu. Parou tudo. Era um homem alto, magro, com uma camisa florida e um sorriso que acendia o rosto inteiro. Você que é a Lúcia? A famosa? Entra, mulher. Que bom que veio. Fiquei parada na porta, sem saber onde pisar. Pode vir, não mordo. Só arranco pontas duplas, ele brincou. Entrei, meio sem saber onde olhar. Ele largou o pente, limpou as mãos na toalha e me ofereceu um banco. Rosana me falou de você. E se ela falou bem, é porque é coisa boa. Eu tô precisando de uma ajudante. Alguém para lavar cabelo, varrer cabelo, limpar escova e segurar a barra quando a cliente começa a chorar por causa da franja torta. Aguenta? Eu posso tentar. Só não sei se sei fazer essas coisas. Nunca trabalhei em salão. Melhor ainda, não vem com vício, eu te ensino. A única exigência é ser honesta e ter paciência. E pelo jeito, com esse neném no colo e lavando roupa no braço, paciência você tem de sobra. Fiquei ali, sentada, olhando para aquele salão. Era simples, mas vivo. Cheio de risadas, cheiro de laquê e conversa fiada. Pela primeira vez em semanas, senti algo diferente. Uma pontinha de esperança. Mauro me olhou com atenção, como se enxergasse além da aparência. Você tem tristeza no olho, mas tem firmeza na coluna. Isso é raro. Se topar, começa a segunda. Pode trazer o Henrique. A gente improvisa um bercinho com toalha limpa no fundo do armário. Eu ri. Um riso curto, tímido, mas sincero. Tá certo, eu venho.
Na volta para casa, com o sol baixando atrás das casas e Henrique dormindo de novo nas minhas costas, senti o corpo doído, mas o coração um pouco mais leve. Não era muito, mas era um começo. Acordei antes do despertador da Odete. Na verdade, nem dormi direito. Passei a noite virando na cama, ouvindo Henrique resmungar baixinho no colchão ao lado, enquanto minha cabeça ensaiava 1000 vezes o que eu devia fazer no salão. E se eu derrubasse uma escova? E se uma cliente implicasse com meu jeito? E se eu não desse conta? Mas eu precisava tentar. Pelo Henrique, pela mulher que eu ainda podia ser. Tomei banho, ajeitei o cabelo com os dedos mesmo, vesti uma roupa simples, uma blusinha rosa clara e uma saia jeans um pouco gasta nas bordas. E prendi o Henrique no pano com cuidado, como eu já tinha aprendido a fazer com prática. Quando passei pelo corredor, Odete já estava de pé, com o café passado e o olhar firme, como se dissesse, vai, e não olha para trás. O salão do Mauro ficava a uns 10 minutos a pé da casa da tia. Cheguei com o coração na boca. A fachada era pequena, mas charmosa, com um letreiro branco e azul que dizia Beleza com Amor. Assim mesmo, com letra cursiva e um desenho de tesoura em volta. Meus pés hesitaram antes de entrar, mas, antes que eu tomasse coragem, Mauro já vinha abrindo a porta com um sorriso escancarado. E não é que a bonita veio mesmo? Entra, mulher! Hoje o salão brilha mais com a sua presença. Ele falava alto, com os braços abertos e um jeito exagerado que de alguma forma me fazia rir. Entrei tímida, ajeitando Henrique no colo. Mauro me puxou até o fundo, me mostrou um banquinho, uma bacia, as toalhas e um caderninho de anotações onde ele registrava os produtos usados. Aqui é tudo organizadinho, mas não precisa se assustar. Você vai aprender. Devagarinho. E qualquer coisa, pergunta. Melhor perguntar do que ficar se martirizando por dentro, tá? No primeiro momento, eu só observava. Ele falava com as clientes como se fossem velhas amigas. Fazia piada, escutava desabafos, dava palpite em novela. O secador roncava alto, os cheiros de creme, tinta, laquê se misturavam no ar. Era um mundo novo para mim. Comecei varrendo os fios de cabelo do chão. Depois fui dobrando toalhas, limpando pentes. Mauro me explicava tudo com paciência, entre um corte e outro. Henrique ficou no bercinho improvisado com toalhas, dentro de um armário aberto, que Mauro carinhosamente apelidou de Suíte Master do Príncipe. No meio da manhã, entrou Rosana, toda arrumada, com batom vermelho e um pacote de broas. Cheguei! Hoje quero escova, hidratação e fofoca boa. Ela me viu e veio direto me abraçar. Que bom te ver aqui, menina. Sabia que ia se sair bem. O salão vai te fazer um bem danado, você vai ver. Enquanto Mauro preparava os produtos, Rosana sentou-se na cadeira giratória e começou a puxar conversa com todas as outras clientes. Era como se ela fosse parte da mobília do lugar. E eu, ali no cantinho, ia me acostumando aos poucos com aquele movimento, com aquele barulho vivo de mulheres falando de tudo. Filhos, vizinhos, novelas, dor nas pernas, traições antigas. Com o tempo, comecei a lavar os cabelos das clientes. Mauro foi me orientando com carinho. Água morna. E cuidado com o sabão entrando nos olhos. Vai sentindo o couro cabeludo. É quase uma dança, Lúcia. Uma dança com espuma. Eu sorria, meio envergonhada, mas sentia meu corpo menos tenso a cada novo gesto. As mulheres começaram a me olhar diferente. Uma delas, a dona Aparecida, me elogiou. Menina, que mão boa você tem. Quase dormi aqui. Eram palavras simples, mas para mim significavam o mundo. Eram muito mais do que elogios. Eram um sopro de você existe, você tem valor. No fim da tarde, Mauro veio até mim com 2 notas de 20, dobradas. Esticou a mão e disse: primeiro dia é sempre o mais difícil, mas você passou, viu? Toma, é seu. Olhei para aquele dinheiro como se fosse ouro. Não pela quantia, mas pelo que representava. Eu tinha ganhado aquilo com meu esforço, com minhas mãos. Não era César, não era favor, era meu. Rosana, que ainda tomava um café no canto, deu uma mordida na broa e soltou, como quem comenta o tempo.
Você soube do César? Meu coração gelou. Fingi que não me importava. Parece que ele anda por aí com a loirona, mas não tá com a mesma pose de antes, não. Dizem que vive de favor da família dela. E anda com cara de poucos amigos. Não respondi. Só senti um nó na garganta. Mauro me olhou pelo espelho e disse em voz baixa: O universo cobra, Lúcia. E às vezes cobra com juros. Naquele fim de expediente, quando já era noite e o salão esvaziou, Mauro me chamou. Vem cá, quero te mostrar uma coisa. Fui até o espelho grande, aquele iluminado dos dois lados. Ele me posicionou na frente e disse: Olha bem, não é a mesma mulher que entrou aqui de manhã. Essa aqui tá viva. Tá voltando. Fiquei parada ali, olhando para mim mesma. Os olhos ainda estavam cansados, as olheiras ainda marcavam, mas havia algo novo, um leve brilho, como se alguma parte da Lúcia tivesse sido resgatada. Uma parte que eu nem sabia que tinha desaparecido. Voltei para casa com Henrique dormindo no colo e o coração esperançoso. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o futuro podia ser diferente. E que talvez, só talvez, eu conseguisse seguir em frente. Com dignidade. Com minhas próprias pernas. No dia seguinte, acordei com o corpo cansado, mas com uma sensação nova. Uma mistura de medo e vontade de continuar. Henrique acordou antes de mim, cheio de energia, balbuciando sons enquanto chutava o cobertor. Ajeitei tudo, dei o banho dele e fui para o salão com passos mais firmes. Ainda não tinha certeza de nada, mas pelo menos sentia que estava me movendo. No caminho, as palavras de Rosana da véspera martelavam na minha cabeça. Você soube do César? Aquelas frases, jogadas assim como quem fala do preço do leite, tinham entrado fundo. Ela falou como se fosse só uma curiosidade. Mas dentro de mim aquilo abriu uma porta que eu andava tentando manter fechada. César. Meu Deus, quanto tempo fazia que eu não pronunciava esse nome em voz alta. Desde a noite em que fui expulsa da minha casa, eu me proibia de pensar nele por muito tempo. Quando ele vinha na minha mente, eu empurrava para longe. Mas agora, ali, varrendo o salão com uma vassoura de cerdas gastas, eu me vi invadida por lembranças. Foi automático. Como se uma parte do meu corpo ainda estivesse presa nele. E sem querer, sem pedir, comecei a lembrar de quando eu o conheci. Eu tinha 22 anos, recém-chegada da casa da tia Odete. Comecei a trabalhar como atendente numa loja de roupas no centro. Ele entrou para comprar uma camisa. Tinha aquele sorriso fácil, aquele olhar direto que fazia a gente se sentir escolhida. Era bonito, era charmoso. Me ofereceu um café no balcão da esquina e no fim daquela mesma semana já me levava para casa no fusquinha branco dele, que fazia mais barulho do que andava. Em 2 meses, estávamos namorando firme, em 6, noivos, e em menos de 1 ano, casados. Ele dizia que eu era a mulher da vida dele. Me fazia sentir como se eu fosse especial, e eu, boba, acreditava. Com o tempo, ele começou a mostrar outro lado. Mas era sutil. Me corrigia na frente dos outros, me chamava de ingênua. Dizia que eu não entendia de dinheiro, de trabalho, de nada. Quando reclamei que ele passava tempo demais fora de casa, ele disse que eu era carente. Quando perguntei sobre as finanças, ele respondeu com uma piada, depois com silêncio, e por fim, com raiva. Mas mesmo assim, eu me esforçava. Achava que se eu fosse uma boa esposa, se cuidasse bem da casa, se cozinhasse o prato favorito dele aos domingos, se deixasse a toalha cheirosa, ele ficaria. Ele me amaria. Aos poucos, fui me apagando. Deixei de pintar as unhas, parei de sair com amigas, só queria agradar. Até que, um dia, acordei sem me reconhecer no espelho. Esses pensamentos me acompanharam enquanto eu lavava o cabelo de uma cliente no lavatório. Me concentrei na espuma, na água morna, nos fios escorrendo entre meus dedos. Tentei pensar em outra coisa, no presente, no Mauro, que me contava casos engraçados, no Henrique, que ria com os barulhinhos que o secador fazia. Mas o passado ainda estava ali, e agora o presente dele também. Na pausa do almoço, Rosana apareceu de novo, sempre com alguma novidade na ponta da língua.
sentou-se no banco ao lado do balcão, abriu um pedaço de empada e falou: Gente, vocês viram o César ontem na farmácia da avenida? Não precisei olhar. Senti Mauro congelar por um segundo atrás de mim. Vi sim, respondeu outra cliente. Mas olha, tá acabado, viu? Estava com um paletó amarrotado, parecia que não dormia há dias. Dizem que tá desempregado faz um tempo. Rosana completou. E que vive às custas da mulher, aquela loira lá, mas parece que nem ela tá dando conta. O povo diz que ele anda bebendo mais do que vendendo. Tentei esconder minha reação. Fingi estar concentrada limpando um pente, mas por dentro era uma mistura de coisas. Tristeza, raiva e, para minha surpresa, uma pontinha de alívio. Não era vingança, não era prazer no sofrimento dele. Era só a constatação de que ele tinha escolhido outro caminho, um caminho sem volta. Mauro veio até mim devagar e colocou a mão no meu ombro. Olha para mim, disse, baixinho. Você tá aqui, tá viva, tá recomeçando. Isso é o que importa. Olhei e a voz dele me alcançou como um abraço. Naquele dia, ao fechar o salão, fiquei um pouco mais. Mauro me deixou sozinha enquanto terminava umas anotações, e eu aproveitei para me sentar em frente ao espelho mais uma vez. Estava suada, cansada, o rosto marcado pelo dia inteiro de trabalho. Mas quando encarei meu reflexo, percebi que tinha algo diferente ali. A dor ainda estava presente. Mas havia outra coisa também. Uma firmeza. Como se, pela primeira vez, eu estivesse aceitando olhar para quem eu era e para tudo que tinha vivido. Não como vítima, mas como sobrevivente. De repente, lembrei de uma frase que a tia Odete disse uma vez, enquanto costurava um vestido. A gente só costura o que rasgou. O que nunca rasgou, a gente nem aprende a consertar. Naquele momento, eu entendi. Eu estava costurando. Um ponto por dia. Uma lágrima, uma risada, um fio de cabelo varrido, uma cliente satisfeita. E talvez, lá na frente, essa colcha remendada virasse outra coisa. Uma história inteira, só minha. E dessa vez, ninguém ia me arrancar de dentro dela. O tempo seguia seu curso, como se as estações tivessem pressa de passar. Henrique já andava pela casa, com suas perninhas firmes, correndo de um lado para o outro com o mesmo sorriso do pai. Mas um olhar diferente. Um olhar profundo, que às vezes me encarava como se soubesse mais do que devia para a idade. No salão, as coisas iam bem. Mauro confiava em mim. As clientes me tratavam com carinho. E o dinheiro, ainda que pouco, já cobria o leite, as frutas e as pequenas necessidades que antes doíam na alma por não poder suprir. Mas mesmo com tudo isso, havia dias em que o passado batia na porta. Não em forma de lembrança, mas de carne e osso. Foi numa manhã nublada, típica de inverno mineiro. A neblina cobria a rua como um véu grosso e o salão ainda estava vazio. Mauro passava pano no chão e eu organizava os produtos na prateleira. Henrique brincava com potes vazios num canto, todo concentrado. A campainha tocou. Fui atender e quando abri a porta, quase perdi o fôlego. Era ele. César, mais magro, barba mal feita, os olhos fundos e as roupas gastas, mas ainda com aquele mesmo ar de quem acreditava que o mundo devia alguma coisa a ele. Lúcia, disse baixinho. Meu corpo inteiro gelou. Por um segundo, pensei em fechar a porta, mas respirei fundo e segurei firme na maçaneta. O que você quer? Ele pareceu surpreso com minha firmeza. Talvez esperasse outra coisa. Um sorriso, um quanto tempo, um olhar de saudade. Mas não havia mais nada disso em mim. Eu só queria conversar. Tentar, sei lá, acertar as coisas. A risada escapou antes que eu conseguisse controlar. Curta, seca. Acertar? O que exatamente? Você quer devolver os anos que me roubou? O chão que tirou dos meus pés? A vergonha que me fez sentir? Ele baixou os olhos, mas ainda tentava manter o tom calmo. Eu errei, eu sei. As coisas saíram do controle. Eu pensei que talvez a gente pudesse, não sei, conversar pelo menos.
Conversar? Agora? Depois de me tirar da minha casa com um filho de colo e uma mulher dentro? Fiquei em silêncio por um instante. Henrique se aproximou, curioso. Parou ao meu lado, segurando na barra da minha saia. Olhou para o homem à minha frente com um misto de curiosidade e estranhamento. Não o reconhecia. E isso doeu, mas de um jeito libertador. Esse aqui é o Henrique. Você lembra dele? Porque ele não lembra de você. César pareceu vacilar. Queria tocar, talvez dizer algo ao menino, mas dei um passo à frente. Não encosta. Você escolheu sair da nossa vida, César. E agora ela segue sem você. Vai embora. Ele tentou insistir, mas minha expressão não cedeu. E quando ele virou as costas, com um andar curvado de quem carrega a própria ruína, senti um alívio estranho. Não de vitória, mas de encerramento. Voltei para o salão com as mãos geladas e o coração batendo forte. Mauro, que observava tudo do canto, veio até mim devagar. Tá tudo bem? Assenti com a cabeça. Henrique ainda estava ali, quietinho, me olhando com aquele olhar atento. Peguei ele no colo, beijei sua testa e sentei no banco do salão. Fiquei ali abraçada com ele por longos minutos. Mãe tá aqui, meu amor. Tá aqui e não vai deixar ninguém mais te fazer chorar. Ele não disse nada, só encostou a cabeça no meu ombro. E naquele silêncio, entendi uma coisa. Ele estava sentindo tudo, mesmo sem entender as palavras. O corpo dele colado ao meu dizia mais do que qualquer explicação. Nos dias seguintes, as notícias sobre César começaram a pipocar nas conversas do salão. Rosana chegou contando que ele tinha sido demitido da empresa onde trabalhava. Parece que ele perdeu o controle das contas. Era bom de papo, mas péssimo de planejamento. O chefe dele perdeu a paciência. Mandou embora sem nem olhar para trás. Outra cliente, a dona Lenice, contou. Eu soube que a Verônica agora está andando com um outro rapaz, sócio do pai dela, mais novo, todo alinhado. Vi os dois saindo de um restaurante chique no Lourdes. E o César? Nem sombra. Mauro me lançou um olhar de canto. Eu não disse nada. Por dentro, eu sentia uma mistura difícil de explicar. Não era alegria pela queda dele, mas também não era tristeza. Era como se a vida estivesse devolvendo a ele, pouco a pouco, o que ele me fez. Um dia, Rosana largou sem rodeios. Aquela loira expulsou ele de casa, sabia? Igualzinho fez com você. Disseram que jogou as roupas dele no portão e ainda gritou que homem sem dinheiro não serve nem para a companhia. As palavras ficaram no ar, ecoando. Eu pensei em como o destino às vezes é irônico. Ele que me trocou por um suposto futuro brilhante, agora estava sozinho, humilhado, com a mesma dor que me causou. Mas a diferença é que eu sobrevivi. E ele... Bom, ele ainda estava procurando onde se apoiar. Naquela noite, depois de fechar o salão, cheguei em casa e vi Henrique sentado no batente da porta, olhando para o céu. Sentei ao lado dele. Ficamos em silêncio por um tempo, até ele dizer: Mãe, por que o moço te deixou triste? Engoli seco. Ele tinha visto mais do que eu pensava. Porque o moço não sabia o valor que a gente tem. E às vezes, filho, quando alguém não enxerga o nosso valor, a gente tem que lembrar sozinha. Ele não disse nada, só encostou de novo a cabeça no meu ombro, e naquele gesto simples, eu senti tudo. Ele entendia. Talvez não com palavras, mas com o coração. E eu sabia, ali, naquele silêncio, que meu filho estava crescendo com algo que César nunca teve: caráter, justiça e amor de verdade. O tempo passou, e passou depressa. Quando a gente percebe, o menino que dormia no nosso colo já não cabe mais no nosso abraço. Henrique agora era um homem, alto, sério, com os mesmos olhos intensos que tinha desde pequeno. Aqueles olhos que sempre pareciam observar mais do que diziam. Estava cursando direito numa faculdade pública, com bolsa integral. O orgulho que eu sentia era tão grande que às vezes doía no peito. Ele estudava com afinco, trabalhava à noite como estagiário num escritório e ainda arranjava tempo para me ligar todo dia, mesmo quando a vida apertava.
Mauro vivia dizendo: "Esse menino é tua alma em forma de gente, Lúcia. Tudo que ele faz carrega a tua força." E era verdade. Henrique sempre foi minha continuação. Mas por mais que ele fosse maduro, por mais que a gente tivesse uma relação de confiança, havia uma parte da minha história que eu nunca tinha tido coragem de contar. A parte que mais doía. A parte em que fui jogada para fora da minha casa com um bebê no colo. Até que, numa tarde tranquila de domingo, enquanto ele mexia em uns papéis no sofá e eu dobrava umas roupas na cadeira da sala, senti que era a hora. Aquela vontade de contar veio como um nó na garganta, que se a gente não solta, sufoca. "Filho, posso te falar uma coisa que eu nunca te contei?" Ele largou o caderno no colo e me olhou com atenção. Só acenou com a cabeça. Respirei fundo. "Eu quero te contar como foi, quando seu pai nos deixou." Os olhos dele não piscaram. Ficaram fixos em mim. E então eu comecei. Sem florear. Sem me poupar. Contei tudo. A chegada da Verônica naquela tarde de chuva. O sorriso dela. As palavras cruéis. A maneira como ela disse que a casa era dela agora. A expulsão. O chão molhado. O portão fechando atrás de mim. Falei com calma, mas a voz tremeu em vários momentos. Ele não me interrompeu. Só me ouvia. O silêncio dele me encorajava e me rasgava ao mesmo tempo. Eu nunca fui à justiça, Henrique. Tinha medo, vergonha. E no fundo, por mais doloroso que seja dizer isso, eu ainda achava que ele ia voltar. Foi aí que ele falou pela primeira vez. Eu sabia. Olhei surpresa. Não com detalhes, mãe, mas eu sentia. Desde pequeno. Sentia no teu olhar, na tua força, nas tuas ausências. Nunca precisei ouvir. A dor estava na nossa casa. Ele se aproximou, pegou minha mão e apertou com força. Mas agora eu sei. E agora, eu quero fazer justiça. Henrique, mãe, eu já pensei nisso muitas vezes. Por que você nunca lutou por você? Eu cresci vendo você se virar, se doar, se calar, mas eu não sou feito para aceitar. Eu sou feito para agir. Meus olhos marejaram. Não quero te ver sofrendo mais por isso, meu filho. Mas é por isso que eu faço. Porque não suporto ver a mulher que me criou com tanto amor ser esquecida pelo sistema, pela lei, por um homem que fugiu da responsabilidade. A justiça existe para isso. E eu vou atrás. Fiquei em silêncio. Ele tinha decidido. E eu, por mais que tivesse medo, sentia também uma paz estranha. Como se finalmente alguém estivesse me enxergando inteira. E não só como a mulher que ficou, mas como a mulher que foi injustiçada. Na semana seguinte, Henrique marcou uma conversa com o professor dele, o Dr. Antônio. Um homem sério, com uma presença firme, daqueles que a gente respeita no primeiro olhar. Já tinha ouvido Henrique falar muito sobre ele. Defensor dos mais fracos, advogado ético e mentor de muitos alunos com brilho nos olhos. Eu fui com ele até a porta do escritório, mas esperei do lado de fora. Fiquei ali sentada num banco da calçada, sentindo o vento bater no rosto, como quem se prepara para ver o passado voltar pela porta da frente. Lá dentro, Henrique contou tudo. Cada detalhe. O abandono, a ausência do pai, a expulsão da mãe. Mostrou anotações, documentos, recibos guardados ao longo dos anos. Provas de que eu sustentava a casa, de que ele nunca deu pensão, de que me deixou com um bebê de colo sem apoio. Quando saiu, estava diferente. Os olhos mais acesos, a boca mais firme. Ele vai nos ajudar, mãe. E agora, vai ser com lei, com nome limpo, com o que é justo. Me abraçou e eu senti que algo tinha mudado. Nos dias seguintes, ele se trancou horas no quarto, pesquisando, reunindo papéis, organizando pastas. Mauro, claro, sabia de tudo e torcia por nós como se fosse parte da família. E foi numa dessas noites, já perto da hora de dormir, que ele entrou na sala e me mostrou um papel impresso. Era um anúncio de venda. Uma casa, não uma qualquer. Mãe, é a nossa. Olhei e levei a mão à boca. Nossa casa, aquela casa, ela tá à venda. E eu sei o que eu vou fazer.
Era como se todas as peças começassem a se mover ao mesmo tempo. Henrique, que sempre foi discreto, estava agora tomado por uma energia que eu nunca tinha visto. Depois que encontramos o anúncio da casa à venda, ele se trancou por 2 dias seguidos no quarto, planejando cada detalhe. Mauro veio em casa na manhã seguinte com um brilho nos olhos e um monte de ideias fervendo. A gente vai precisar de um corretor discreto, elegante, que saiba bancar o investidor. Eu entro como decorador. Você, Henrique, fica nos bastidores. Essa mulher não pode desconfiar de nada. Tem um cara de confiança que trabalha comigo, Henrique respondeu. O nome dele é Sérgio. Já fez umas intermediações assim. Pode entrar como o representante do comprador. E eu entro dando pitaco nas cortinas, nos acabamentos, fazendo ela acreditar que o imóvel tem potencial de valorização emocional, que é a frase da moda. Ela vai morder a isca. Eu só observava tudo em silêncio. Parte de mim achava aquilo tudo ousado demais. A outra parte estava em choque. A ideia de que aquela casa podia voltar para mim parecia impossível. Mãe, disse Henrique, segurando minha mão com firmeza. Eu não tô fazendo isso por raiva, nem por vingança. Eu tô fazendo isso porque você merece, porque te arrancaram de lá, e agora você vai voltar, pela porta da frente. Eu só conseguia sentir. As palavras não saíam. Mas meu coração batia alto, forte, como se gritasse por dentro de mim. No dia combinado, Mauro se arrumou como se fosse estrear num programa de televisão. Camisa estampada, óculos redondos, uma pasta preta embaixo do braço e perfume importado. Cheiro de poder. Vai ver que até isso vai impressionar a madame. Ele brincou, me piscando o olho antes de sair com Henrique e Sérgio. Eles foram até o bairro nobre onde Verônica agora morava. Um prédio alto, com portaria chique e porteiros engravatados. Mauro contou depois que ela demorou para descer, e quando apareceu, veio com aquele mesmo ar de rainha. Salto alto, maquiagem perfeita, um lenço jogado nos ombros como se estivesse indo para uma sessão de fotos. Boa tarde, senhores. Desculpem a demora. A agenda está apertada, ela disse, sentando-se com elegância à mesa do salão de festas do prédio. Sérgio se apresentou como representante de um investidor interessado em imóveis históricos, com valor emocional e arquitetônico. Mauro entrou em cena como o decorador de confiança do tal comprador, elogiando os arcos originais da casa, a estrutura e a localização. Esse tipo de imóvel tem um charme que o mercado de alto padrão está buscando de novo, ele disse, com a maior cara de especialista. Verônica parecia animada, mas ainda desconfiada. E quem é esse investidor? Ela perguntou entre goles de um café servido por uma funcionária. Discreto, muito discreto, respondeu Sérgio com serenidade. Ele prefere manter o anonimato até o fechamento. Está cansado da exposição e da especulação. Busca algo com história, valor e alma. Ela riu. Alma. Olha, a única alma que tinha naquela casa era a minha. E eu quero me livrar logo desse caixote. Me traz mais raiva do que lembrança. Mauro fez uma careta por dentro, mas seguiu o jogo. Uma casa pode ter muitos significados. O importante é que ela tenha novos começos. A negociação seguiu por alguns dias. Sérgio cuidava das tratativas com cautela. Henrique monitorava tudo, silencioso, por trás das cortinas. Eu ouvia os relatos com o coração disparado, revivendo cada canto daquela casa com a memória do cheiro, da luz, do barulho da chuva batendo no telhado. Na última reunião, Mauro fez questão de ir pessoalmente com Sérgio para a assinatura do contrato. A assinatura é sempre o momento mais sensível. Ela não pode desconfiar de nada. Deixa comigo, disse ele, colocando o anel dourado no dedo indicador como um talismã. Verônica recebeu os dois com o mesmo ar vaidoso. Usava um vestido justo, vermelho, e um batom combinando. Espero que esse investidor saiba o valor do que está comprando. Essa casa foi palco de muita coisa. Intensa. Ele sabe, sim, e está feliz com a oportunidade. Quer transformá-la em algo bonito, disse Sérgio, entregando os documentos. Ela assinou com pressa, como quem se livra de um peso, e sorriu, aliviada.
Que bom. Mais um capítulo encerrado. Eu mereço coisas novas. Se ela soubesse... Se ela soubesse. Quando Mauro voltou com os papéis, entrou no salão feito um ator voltando do palco. Está feito, disse, levantando a pasta como um troféu. Henrique pegou o envelope com as chaves e ficou olhando por alguns segundos. Depois me ligou. Mãe, amanhã quero te levar num lugar. Na manhã seguinte, ele chegou cedo. Estava com uma roupa simples, mas os olhos tinham uma luz que eu nunca tinha visto. Me pediu para me arrumar sem dizer onde íamos. Pegamos o ônibus e descemos no bairro onde tudo tinha começado. Henrique. Por que estamos aqui? Ele não respondeu. Só segurou minha mão e me guiou. Viramos a esquina. E ali, parada na calçada, estava ela. A casa. Minha casa. Eu travei. As pernas bambearam. O tempo pareceu parar. Henrique se virou, pegou o chaveiro do bolso e estendeu a mão para mim. Não disse uma palavra, só me olhou. E naquele gesto, meu mundo se reconstruiu. Eu não consegui me mover. Estava parada ali, de frente para a casa que foi minha e deixou de ser. De frente para a porta que um dia se fechou atrás de mim, com o som mais cruel que já ouvi. Meus olhos não queriam acreditar no que viam, mas o cheiro da rua, o desenho do muro, até a rachadura no portão de madeira. Tudo me dizia que era verdade. Henrique ainda segurava a chave, mas não forçava. Ele esperava, com aquele mesmo olhar que tinha quando era criança e queria me mostrar um desenho escondido, um presente feito com papel dobrado. Eu estendi a mão, peguei a chave devagar, e por um momento só fiquei com ela ali, fechada dentro da palma. O metal estava frio, mas dentro do meu peito havia uma chama acesa. É sua, mãe, ele disse baixinho. A chave tilintou no miolo da porta. Girei. Ouvi o clique suave da tranca, como se a casa estivesse abrindo os braços de novo, e entrei. O primeiro passo foi hesitante. Depois, os olhos começaram a percorrer o ambiente. A sala estava diferente. Pintura nova, sofá novo, uma estante de madeira clara no canto. Mas era ela. A mesma luz atravessando a janela da frente. O mesmo jeito da parede projetar a sombra da árvore da calçada. Dei mais alguns passos. A cozinha estava maior, com azulejos trocados, mas o cheiro do cômodo me invadiu. Eu via o passado como se ele estivesse projetado ali, como um filme mudo que só eu conseguia assistir. Vi minha versão mais jovem dobrando fraldas. Vi Odete me entregando uma toalhinha bordada com o nome de Henrique. Vi meus pés descalços na madrugada, indo até o berço. Fui até o antigo quarto do casal. A janela ainda era a mesma. O sol entrava exatamente como antes, desenhando listras no chão. Toquei a parede com a palma da mão e senti tudo. A dor, o medo, a solidão, mas também o início da minha coragem. Fui até o quarto menor, agora transformado num pequeno escritório, com livros nas prateleiras e uma escrivaninha moderna. Henrique me acompanhava em silêncio. Eu olhava os objetos, mas via outras cenas. O berço, a poltrona onde eu adormecia com ele no colo, as manhãs frias em que acordávamos abraçados. Eu tentei manter a estrutura, ele disse. Só melhorei o que dava, mas não quis tirar a alma da casa. Meus olhos estavam cheios, as lágrimas escorriam sem barulho. Me sentei no chão da sala, ainda vazia de móveis, e encostei as costas na parede. Respirei fundo. Quando a gente perde um lugar, a gente acha que perdeu tudo, Henrique. Mas eu só não sabia que tinha ganhado você. Ele se ajoelhou ao meu lado e me abraçou. E naquele abraço, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Um tipo de paz que não vem de conquistas, nem de vitórias, mas de amor devolvido. De uma história que, mesmo cheia de rachaduras, foi costurada com ternura. Eu não sei o que dizer, murmurei. Não precisa dizer nada. Só volta a respirar aqui dentro. Ficamos em silêncio por um tempo. Cada parede me contava uma coisa. Cada canto me devolvia um pedaço de mim. Era como juntar os fragmentos de uma alma despedaçada.
Depois de um tempo, Henrique se afastou um pouco, me olhou nos olhos e disse: "A compra da casa foi só o começo, mãe." "Como assim?" "Eu entrei com o processo contra o meu pai, por abandono material, por tudo que ele fez e deixou de fazer. Com provas, com testemunhas, com a verdade." Meus olhos arregalaram. "Henrique, eu falei que ia fazer justiça, e não era da boca para fora. O doutor Antônio está comigo. Já estamos reunindo tudo. Tem coisa que você nem lembra, mas eu lembro. Recibos, datas, eu guardei tudo." Senti um arrepio. Não era medo, era surpresa. Era emoção demais para caber num peito só. "Você quer vingança?" "Não, mãe, quero reparação. Você passou a vida costurando os buracos que ele deixou. Agora é hora de costurar o dele." Me levantei devagar. Olhei de novo para casa. Me vi ali, aos 20 e poucos anos, sendo arrancada da minha própria história. E agora, estava de volta, de pé. Por mim, por ele. "Tá bom, filho", disse com a voz embargada. "Se for por justiça, então vai." Ele sorriu. E eu me senti inteira pela primeira vez em muito, muito tempo. A papelada começou a se acumular em cima da mesa da sala. Henrique vinha todos os dias depois do trabalho com novas folhas, pastas etiquetadas, cópias autenticadas, planilhas de cálculo. Era como se estivesse montando um quebra-cabeça gigante, e cada peça era um pedaço da nossa história que tinha ficado perdida no tempo. Eu ajudava no que podia, mas era ele quem conduzia tudo. Meticuloso, calmo, com aquela determinação silenciosa que me lembrava tanto Odete. Dr. Antônio aparecia de tempos em tempos para revisar os documentos, corrigir termos, explicar a estratégia com paciência. Era um homem firme, sem firulas, com uma forma de falar que fazia até o silêncio escutar. "Dona Lúcia, o que o seu filho está fazendo é mais do que um processo judicial. É um acerto de contas com a dignidade, e a senhora merece isso", ele me disse num desses encontros. Henrique reuniu provas de tudo, as despesas com o meu sustento e do Henrique durante todos os anos em que César desapareceu. Tinha recibo de leite, de médico, de aluguel, de remédios, cartas da escola, testemunhos de vizinhos e até de Mauro e Rosana. Cada papel era uma cicatriz registrada, uma página do que eu vivi sem nunca reclamar. Quando chegou o dia da audiência, eu quase não dormi. Mauro veio cedo em casa e insistiu para eu me arrumar com ele. "Hoje é o seu desfile de dignidade, meu bem. E você vai entrar naquele fórum com a cabeça tão erguida que até o juiz vai se endireitar na cadeira." Henrique me buscou de carro. Estava de terno e gravata, o olhar tranquilo, mas os dedos apertavam o volante com força. Eu percebia a tensão escondida ali. O fórum era frio, grande, com corredores que pareciam todos iguais. Quando entramos na sala de audiência, meu coração acelerou. César já estava lá, sentado com um advogado que mal olhava para ele. Estava irreconhecível. Mais velho, abatido, a arrogância substituída por uma espécie de cansaço. Mas ainda havia algo no olhar dele, como se não acreditasse que aquilo estava acontecendo. Henrique não se abalou. Se levantou com calma, se apresentou e começou a exposição dos fatos. Falou com respeito, mas com firmeza. Mostrou recibos, relatou datas, apresentou testemunhos. Cada palavra dele era um degrau de volta para minha história. César tentou argumentar. Disse que não sabia das dificuldades, que a vida dele também foi difícil, que não teve como ajudar. Mas Dr. Antônio rebateu com elegância e precisão. Mostrou como ele abandonou a esposa e o filho, como nunca prestou contas, como deixou uma mulher sem teto com um bebê no colo. A juíza, uma mulher de fala direta, ouviu tudo com atenção. Perguntou a Henrique por que ele havia esperado tanto tempo. Ele respondeu sem hesitar: "Porque eu precisei crescer para entender o tamanho da dor da minha mãe. E agora que cresci, eu não aceito mais que ela fique em silêncio." Senti meus olhos marejarem. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Ele falava por mim, com palavras que eu nunca consegui dizer. Quando a sentença foi lida, foi como se o tempo parasse.
A juíza declarou César culpado por abandono material e moral e determinou uma indenização a ser paga com parte da aposentadoria dele e um pequeno imóvel que ele ainda possuía. Ele não protestou. Só abaixou a cabeça, como se tivesse sido finalmente vencido pela verdade. Saímos da sala em silêncio. Eu sentia meu peito leve, como se um peso antigo tivesse escorregado pelos ombros. Henrique caminhava ao meu lado com as mãos no bolso, olhando para frente. Você fez justiça, filho. Nós fizemos, mãe. Naquela noite, Mauro preparou um jantar simples, mas especial. Tinha lasanha, vinho barato e um bolo com cobertura de chocolate. Hoje é dia de comemorar o que é justo, ele disse, distribuindo os pratos. Rosana chegou depois, com um embrulho no colo e o fôlego ofegante. Gente, vocês não sabem o que eu fiquei sabendo. Conta logo, Rosana, Mauro pediu, rindo. Verônica descobriu que a casa foi vendida para o Henrique. Estava na loja gritando com o pai dela, dizendo que foi enganada, que caiu numa armadilha. Tá que não se aguenta. Henrique riu, sem maldade, só com a tranquilidade de quem venceu em silêncio. Ela tá querendo te encontrar, Lúcia. Disse que tem coisas a dizer, que precisa falar contigo pessoalmente. Olhei para Mauro, depois para Henrique. Ela pode falar, mas agora, quem decide se escuta ou não sou eu. E naquele momento, eu soube. O reencontro estava próximo. Mas dessa vez, eu não seria a mulher com o bebê no colo sendo expulsa da própria vida. Dessa vez, eu estaria no centro da minha história, de pé, inteira. O pedido veio por Rosana, como quase tudo naquele bairro. Ela quer te ver, Lúcia. Disse que não aceita terminar essa história assim, com você invadindo o que era dela. Rosana fez até aspas com os dedos quando repetiu as palavras de Verônica. Mauro, ao lado, revirou os olhos e soltou um "Ai, que preguiça!". Henrique me olhou com calma. Você não precisa, mãe. Mas eu sabia que precisava sim. Não por ela. Por mim. Pela mulher que fui e por todas as que, como eu, já foram colocadas para fora de suas próprias histórias. Na manhã do encontro, acordei cedo. A casa ainda cheirava a tinta fresca, poeira fina de obra e madeira lixada. Estava em reforma, mas já tinha meu cheiro, minha presença. Era minha, e era com ela que eu ia me apresentar diante da mulher que um dia me tirou tudo. Vesti uma roupa simples, calça escura, blusa branca, cabelo preso, sem joias, sem maquiagem, sem máscara. Entrei na sala e abri as janelas. Deixei o sol entrar, que iluminasse tudo até o que foi sombra. Verônica chegou no horário marcado. Estava igual, ou quase. O salto alto, a postura ereta, os óculos escuros, o perfume forte. Mas agora havia algo cansado no rosto dela, um ar menos triunfante. Parou na porta e olhou ao redor com desdém. Reformou. Eu gostava mais antes. Que bom que não é mais sua, respondi, com um sorriso calmo. Ela entrou devagar, como se cada passo a lembrasse de que aquele chão já não lhe pertencia. Olhou para os cantos, passou a mão na parede recém-pintada. Você armou tudo, não foi? Usou seu filho para comprar a casa. Fingiu que tinha virado gente. Respirei fundo. Não era surpresa. A voz dela ainda vinha carregada daquela mesma arrogância, como quem tenta manter o poder no grito. Eu não precisei fingir nada. Só precisei viver. E seguir. Coisa que você, pelo visto, não aprendeu a fazer. Ela me encarou, tirou os óculos, e pela primeira vez vi seus olhos sem maquiagem, sem escudo. Eram bonitos, mas cheios de raiva. Eu devia ter te tirado daqui de outro jeito. Devia ter te enterrado de vez. Você tentou, mas esqueceu que algumas mulheres não morrem. Elas voltam, e voltam melhores. Ela deu uma risada seca. Acha mesmo que venceu? Porque agora tá com essa casa velha, com cheiro de mofo e lembrança podre? Eu não preciso vencer ninguém, Verônica. Eu só precisei voltar para mim, para minha paz. E isso, você nunca vai entender. Ela bufou, como se minhas palavras fossem fumaça que a irritava. Andou até o centro da sala, girou sobre os próprios saltos e me olhou de cima.
Você ainda é a mesma, fraca, submissa. Só que agora se acha dona de alguma coisa porque o filhinho virou advogado. Ele não me deu essa casa. Ele me devolveu o que era meu, o que foi roubado. Verônica arregalou os olhos. Era como se pela primeira vez ela percebesse que eu não estava mais na posição que ela esperava, que eu não abaixava mais a cabeça, que não tinha mais medo. Você nunca vai ser como eu, disse num tom de desdém final. Graças a Deus, respondi. O silêncio que se seguiu foi denso. Ela olhou em volta mais uma vez, como se procurasse alguma coisa que a fizesse se sentir no controle. Mas não havia mais nada. O tempo dela ali tinha acabado. Pode ir, Verônica. Ela hesitou, quis dizer algo, mas não disse. Apenas virou as costas, andou até a porta e saiu. O som do salto alto batendo no chão ficou ecoando por alguns segundos, e depois, silêncio. Fechei a porta com firmeza, sem raiva, sem pressa, sem dor. A casa respirava comigo. Fui até o canto onde ficava o antigo berço de Henrique. Ali agora havia uma parede lisa, com tinta nova. Encostei a mão ali, respirei fundo. Mauro entrou, trazendo um copo d'água. Me entregou sem dizer nada, mas seus olhos estavam marejados. Acabou? Ele perguntou. Acabou. Henrique apareceu logo depois, vindo da obra dos fundos. Estava com tinta no braço e o semblante tranquilo. Ela foi embora? Assenti. Ele olhou em volta, respirou fundo e sorriu. Agora a casa é sua. Toda sua. Por dentro e por fora. Olhei as paredes, as janelas, o chão, a vida. Vi tudo de novo. Só que agora, com outros olhos. Ainda tem muito o que fazer aqui, murmurei. A gente faz, mãe, um cômodo de cada vez. E foi assim que decidi reconstruir tudo. Não só as paredes, mas a minha história. Com tinta, com planta nova, com memória limpa e porta aberta. Dessa vez, ninguém mais me tiraria daqui. Hoje, aos 72 anos, eu acordo com o som do vento batendo na janela e o cheiro de café vindo da cozinha. A luz da manhã entra suave, atravessando a cortina branca que eu mesma costurei com as mãos, que um dia lavaram roupa até rachar. Me levanto devagar. Cada passo nessa casa carrega uma história. Cada parede tem memória, mas nenhuma delas me machuca mais. A casa está diferente, foi reformada aos poucos. Eu e Henrique plantamos novas flores no jardim, trocamos o piso da cozinha, pintamos os quartos com cores claras. Mas mantivemos algumas marcas, não por descuido, mas por respeito. As rachaduras antigas agora são parte do que sustenta. São lembranças do que passou e do que vencemos. Na varanda, minha cadeira de balanço me espera. Sento devagar, ajeito a manta sobre as pernas e olho para o portão. Henrique me prometeu que viria hoje com a pequena, minha neta, minha florzinha. A filha dele com Ana, uma moça doce que a vida colocou no caminho dele como recompensa. Os dois se casaram no cartório da cidade, com uma simplicidade bonita, rodeados de amigos e gente que torceu por nós. Mauro, claro, chorou mais do que eu. Ouço passos se aproximando. O portão se abre com aquele rangido antigo que nunca consertei. Henrique entra com a menina no colo. Ela ri quando me vê. Grita, "Vovó!", com os bracinhos esticados, como se o mundo fosse pequeno demais para tanto amor. Ela tem meus olhos, os mesmos que um dia derramaram tantas lágrimas. Agora brilham num rostinho bochechudo e curioso. Henrique me entrega ela e fica ao meu lado, observando em silêncio. Ela gosta desse lugar, ele diz. Ela sente que é seguro, respondo, acariciando os cabelos finos da pequena. Ficamos ali um tempo, sem dizer muito. Às vezes, as palavras não alcançam o que o coração sente. Você fez mais do que justiça, meu filho. Você me devolveu a mim mesma. Ele me olha e sorri, daquele jeito discreto que só ele tem. Você só tinha esquecido quem era, mãe. Eu só lembrei. Fecho os olhos e sinto o vento tocar meu rosto. E penso em tudo. Em como fui expulsa.
em como achei que fosse morrer de vergonha, de dor, em como me reconstruí um dia por vez com a ajuda de mãos firmes e corações generosos, em como fui acolhida, em como voltei. Penso em Odete, na força dela, no silêncio que ensinava, nos conselhos diretos. Ela partiu há alguns anos, tranquila, sentada na poltrona com a Bíblia aberta no colo. Deixou essa casa em mim muito antes de eu voltar para ela. Deixou a semente que germinou em cada decisão que tomei depois. Penso em Mauro, que ainda hoje passa por aqui com pão de queijo e revista de fofoca, e que sempre me lembra que não existe mulher fraca, só mulher que ainda não foi lembrada da sua força. E penso em Verônica. Sim, porque o perdão para mim não é esquecer, é parar de carregar. Eu não desejo mal, eu desejo paz. E tomara que um dia ela entenda o que significa construir algo de verdade, com amor e não com vaidade. Meu olhar volta para Henrique. Agora ele está sentado nos degraus da varanda, de costas, olhando o quintal. A filha brinca com uma flor caída no chão. Ele se vira para mim e sorri. E nesse sorriso eu vejo tudo: o passado, o presente e o futuro. Porque no fim, quem saiu de casa com um bebê no colo fui eu, mas quem ficou com a casa com a dignidade e com um filho que virou o meu maior orgulho, fui eu também. E ela só não esperava que um dia eu voltaria, e não por vingança, mas por justiça e amor. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança, juntos.